A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e assinantes do canal Promessas. Aqui quem vos fala é o irmão Miura. Hoje, excepcionalmente, eu estou gravando, esse testemunho de alguns sonhos que eu tive no decorrer dos últimos dias e a qual eu fiquei bastante incomodado para poder gravar, mas o inimigo ele fica trabalhando para que a gente não venha dar esse tipo de testemunho, né? Muito menos gravar testemunhos de sonhos ou qualquer coisa assim. Eu vou ser bem breve para não ficar muito longo o vídeo. Eu estava no meu quarto e eu abria a janela do meu quarto, né? Eu estava com meu pai dentro do quarto e olhava para o céu e via umas coisas estranhas, as nuvens mudando de cor, de uma cor bem azulada, com um brilho muito intenso no céu. Aí eu apontei para o céu e falei: olha só, pai, as nuvens, isso é um sinal da volta do Senhor Jesus. Tá observando? Aí ele falou: isso daí é bobagem, não tem sinal nenhum. Eu falei: como que não? Olha só como que as nuvens estão diferentes, esse azul forte. De repente, irmãos, eu vi a cidade santa diante dos meus olhos, a Nova Jerusalém. Eu conseguia contemplar os prédios e castelos feito de cristal, feito de diamante, as ruas de ouro. Era um lugar muito bonito, uma cidade muito bonita. Tinha um tom azulado, um tom meio lilás. E eu via um clarão muito grande, era muito bonito, uma coisa assim. Eu já tinha visto o céu outras vezes, em outras visões que eu tive, mas dessa vez eu fiquei assim impressionado e fiquei apontando: olha lá, pai, a Nova Jerusalém. Aí ele falou assim: isso é um efeito, alguém está fazendo algum efeito no céu. Eu falei: não tem ninguém fazendo um efeito, isso daí é um sinal da volta do Senhor Jesus, é o Senhor que não quer enxergar a verdade. Aí ele pegou, deu de banda, não deu nem atenção. De repente o sonho mudou para outro estado. Eu estava numa pequena plateia onde que eu via uma mulher, uma atriz. É o que dava a entender, que ela era uma atriz e ela ficava nesse cenário, nesse palco, de lá para cá, de lá para cá, como fosse que ela estivesse fazendo um aquecimento antes de dar a fala. Depois ela pegou uma corda e puxou e falou assim: é agora, está na hora. E puxou e ficou tudo escuro. Depois eu passei por um outro sonho, onde que eu vi escadas, várias escadas. Um monte de escadas. E aí eu comecei a subir uma escada. E eu via vários irmãos. E eu tinha certeza que era um cristão. Era evangélicos, cristão, que estava subindo aquelas escadas. Eram escadas grandes, aquelas escadas vazadas, igual que os bombeiros usam quando vai escalar um prédio. E eu subia esses degraus, e aí eu comecei a ficar tonto, enjoado, com ânsia de vômito, e escutei alguém falando que tinha caído uma irmã. A escada era muito alta, então a irmã tinha despencado de uma das escadas. Aí eu pensei: ela deve ter passado mal, porque eu comecei a sentir uma forte tontura. Perdoa, irmão. Eu senti uma forte tontura e de repente eu vi os irmãos lá embaixo cobrindo essa irmã com um cobertor. Cobria totalmente o corpo dessa irmã no chão. Eu falei assim: eu acho que eu vou descer, porque antes que eu desmaie, né, e eu caia os degraus, é melhor eu descer. Mas, irmãos, antes de eu pensar em descer os degraus, o sonho de repente mudou. Eu via crianças todas reunidas, enroladas com bandeiras de países, bandeira dos Estados Unidos, bandeira da África, bandeira da Guatemala, China, e a última bandeira era a bandeira do Brasil. E aí eu falava assim: foi a Janaína que passou mal?
Aí vinha uma criança falar comigo, uma criança com a bandeira enrolada no corpo, falou, não foi a Janaína, foi a Amanda que passou mal. E agora é o Brasil que vai passar mal. Só que a criança Amanda, ela estava enrolada com a bandeira do Brasil. E de repente eu olhava assim para a parede ela se formou em um gráfico. Sabe esses gráficos de amostra de tsunami, terremoto, essas coisas? Eu vi uns gráficos, ela piscava luzes vermelhas, depois piscava luzes amarelas, depois piscava luzes verdes, tudo isso na parede, do lado das crianças. E aí eu via nome de cidades, nome de países, nome de estados, piscando em vermelho, amarelo, verde, vermelho, amarelo e verde, vermelho, amarelo e verde, constantemente na parede. Como fosse um grande alerta mesmo, igual que a gente vê nos gráficos aí, nesses vídeos do YouTube ou na televisão, quando algo está se aproximando, tipo furacão, ou maremoto, ou terremoto. Então esses gráficos ficavam piscando na parede, como fosse uma imagem holográfica na parede. E aí eu fiquei assim, depois eu acordei do sonho, eu despertei do sonho. E o mais engraçado, irmãos, que eu cheguei até a comentar com outros irmãos referente a esse sonho, que são sonhos bastante curiosos até, né? Tanto que ver a Cidade Santa pela janela é uma coisa grandiosa, porque a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, é muito bonita. É muito, muito, muito bonita. Chega assim a ser fantástica, parece coisas assim realmente de outro mundo, até porque é de outro mundo, né? Que é do céu. Mas a gente sente um alívio, né, quando a gente tem esse tipo de sonhos. Mas ultimamente os sonhos têm sido curtos e assim a gente tem que tentar entender exatamente o que todos eles querem significar. Que nem quando eu me via subindo as escadas, eu sentia ânsia de vômito. Eu sentia uma forte ânsia de vômito quando eu subia aquelas escadas. E de repente aquela irmã que despencou da escada, acho que a escada tinha 15, 20 metros de altura. E eu falei, ela deve ter se machucado. E aí depois eu vi os irmãos lá embaixo cobrindo ela com cobertor. Então o que dá a entender isso, né? Que ela não está preparada para poder subir, né? Ela não está preparada para poder subir o arrebatamento. Até porque tem coisas encobertas aí, né? Esse estado de eu sentir náuseas e ânsia de vômito talvez seja exatamente como Deus está sentindo neste momento, referente à vida de muitos cristãos que têm brincado com a sua obra, que não têm levado a obra de Deus seriamente, sabe? Muitos têm comportamentos, são crentes dentro da igreja, vão de saia, totalmente comportado dentro da igreja, aparentemente. Mas aí quando a gente vai ver no dia a dia da pessoa, a pessoa ela usa calça, ela se maqueia mais do que uma garota de programa, e os homens bermuda, sem camiseta no meio da rua. Aí a gente fala, mas não são cristãos, gente? Aí irmãs postando foto de roupas sensuais, coladas, e na academia, sabe, que desenha toda a anatomia do corpo. A gente fica meio escandalizado, tipo, cristão dentro da igreja, tem um comportamento, tem uma veste para ir para a igreja, aí quando sai da igreja tem outro tipo de veste, sabe, tem uma vida dupla, tipo, eu sou cristão enquanto que eu estou na igreja, quando estou na igreja eu me adapto ao mundo, à realidade do mundo, e eu acho isso uma coisa muito triste, a gente ficar se adaptando à realidade do mundo. Na palavra fala que a gente tem que ser separado. Devemos ser separado. Um povo remido e separado, né? E não devemos ser igual pessoas do mundo. Esse foi mais um sonho meu. Eu agradeço. Em nome do Senhor. E eu espero que vocês tenham gostado desse sonho, né? Compartilhe aí nas suas redes sociais, nos grupos que vocês têm aí no WhatsApp, e ajude a divulgar o Santo Evangelho. Vamos tentar fazer a obra, né? Mas fazer a obra com amor, com carinho, e não
desleixado como a gente tem visto ultimamente nas igrejas, né? As pessoas elas fazendo a obra de qualquer jeito. E esse não é o propósito, né? Fazer a obra de qualquer jeito não é uma coisa que agrada o Senhor. Devemos ter compromisso com a verdade, com a santificação e falar da volta de Jesus. Não é verdade, amados? Eu agradeço pela oportunidade e tenham todos uma boa noite. Obrigado. A paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.